Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, nós estamos falando sobre Saulo, que antes de ser Paulo, grande apóstolo, foi um perseguidor do cristianismo. Sim, perseguiu implacavelmente os primeiros cristãos após a ascensão de Jesus. Até que Jesus se mostrou a ele. Você pode imaginar qual não foi a surpresa dele, o espanto. Ele perseguia o povo de Cristo. Os que pregavam, falavam de Jesus, e os que ouviam e seguiam a Jesus. Então, isso deixava Saulo, que era um judeu muito zeloso do judaísmo, muito irritado, muito indignado, até mesmo enfurecido. E foi assim que ele, então, foi ao sumo sacerdote, e aos sacerdotes ele consegue as cartas, os mandados de prisão para as sinagogas. Se encontrar algum cristão lá, ou seja, que não seja um judeu, que esteja aí atrás disso, desse povo, desse povinho, desse tal Cristo. E aí ele mandava prender. E era assim. E aí Jesus se mostrou a ele. E aí? É isso que nós estamos contemplando. Porque não são poucos hoje que, não compreendendo a Jesus, né? Pessoas aceitam questões religiosas, mas Jesus Cristo em ação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o mediador entre Deus e o ser humano, aí tem que parar e ouvir para compreender. E o Saulo não parava para ouvir. Até que houve um momento que o próprio Senhor Jesus se mostrou a ele teve que parar e ouvir. Vamos fazer a oração do agradecimento a Deus, como sempre iniciamos o nosso programa Graça sobre Graça, com uma oração de agradecimento. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós rendemos graças sim, Senhor, de todo o nosso coração. Desde o ar que respiramos, o Senhor criou todas as coisas. Criou uma natureza, Senhor, dotada de todas as riquezas, de tantas e tantas maravilhas, que se não contemplarmos, Senhor Deus, Pai, seríamos desperdiçadores da imensidão da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu amor, do Teu zelo. Então, Senhor, Pai, sabemos que a vida, Pai, não se resume à matéria, mas sim verdadeiramente, Pai, à Tua presença, ao que é ligado ao Teu Espírito Santo. A Tua paz, Senhor, a paz que o Senhor concede, Senhor, a segurança, como o Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, o refrigério da alma. A Tua presença é esse refrigério. O Teu amor, os Teus cuidados, o Teu zelo. Senhor, damos graças desde o ar que respiramos, o dom da vida. Sabemos que, Senhor, quem para ouvir os Teus ensinamentos, vive, Senhor, de uma forma muito mais leve. Senhor, na confiança e na segurança que o Senhor oferece. O Senhor é Deus. Como o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, o Senhor que é a luz, Senhor, a luz do mundo, vem agora. Senhor, nós agradecemos de todo o coração o que temos recebido do Senhor. Pai, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos, nós estamos falando das perseguições
Isso é uma realidade de todos os tempos, de todas as gerações, em muitos lugares. Isso independentemente de país, de grupo social. Uma mulher se converte, o marido não entende. O marido se converte, uma mulher não entende. Um filho se converte, os pais não entendem. Porque imagina crer em Jesus Cristo de uma forma tão viva, tão forte, que passa a se dedicar a Ele, a ouvir, a seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Então, assim, a princípio, ao ouvidos humanos, parece assim uma loucura, uma aberração. Então, Saulo, ele era um judeu muito zeloso pelo judaísmo, e quando surgiu o cristianismo, após a ascensão de Jesus, Saulo, então, quando teve conhecimento de que o cristianismo estava se espalhando, pessoas estavam crendo em Jesus Cristo, que havia saído do túmulo, do sepulcro, ressuscitado. Queridos, Paulo foi Saulo, esse Saulo de quem estamos falando. Então veio a ser o Paulo pregador do evangelho. Mas enquanto era Saulo, ou melhor, antes de ter o seu encontro com Jesus, a verdade de Deus, a verdade, né? Como a palavra de Deus diz, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é simplesmente um caminho, ele é o caminho. Então, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou citando o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6. Jesus dizendo essas palavras. Se você tem a sua Bíblia, eu tenho uma Bíblia, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Evangelho segundo São João. Então ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Tá. Veja bem. Então Saulo, ele furioso, implacavelmente, ele perseguia os cristãos. Enquanto a pessoa não compreende, ou melhor, ela não tem um encontro com Jesus, é como o próprio apóstolo Paulo, ou seja, depois do encontro com Jesus, ele escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento. Nós vamos agora observar algumas partes. Por quê? Porque como ele perseguia os cristãos, os que realmente criam, sinceros, que aceitavam Jesus, se batizavam nas águas, depois da compreensão, tá? Depois da compreensão, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Né? Então, primeiro crê, depois batiza. Então, Saulo, ele não entendia nada disso. Para ele, o cristianismo era uma seita, Jesus era um impostor. Então ele tinha uma raiva muito grande, uma ira e uma indignação contra os cristãos. E os cristãos padeceram muito com essa perseguição, como padecem até hoje em muitos países e em muitos lugares. Bem, então, o Senhor Jesus disse a ele, no dia do encontro, no momento, Saulo, ele estava junto com um grupo, com os mandados de prisão, e ele então, se encontrasse alguém que fosse cristão, assumido, mandava prender, tá? Aí, foi quando Jesus se mostrou a ele numa luz muito forte. Essa luz representa literalmente a luz do céu, que ilumina um coração que não enxergava, não entendia. E uma voz veio daquela luz, e era a voz de Jesus. Aí Jesus perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o ponto. Por quê? Porque nesse momento, tá, ele cai em si e ele percebe que tudo é sobrenatural. Não foi um ser humano que estava ao seu lado quem falou. Aquela luz jamais ele havia contemplado na sua história de vida.
assim o encontro com Jesus. Quando se ouve a palavra de Deus com o coração aberto, ela ilumina o coração e vai iluminar a vida. Essa pessoa vai ver possibilidades que antes não conseguia ver. Por quê? Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, para ter um espírito, coração forte, para ter ânimo, alegria, viver da fé e ouvir o Senhor Deus a cada dia. Então, andar com Deus é maravilhoso, a vida fica leve, mas tem de parar e ouvir a palavra de Deus. E Saulo ouviu a palavra que Jesus falou com ele. Então Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus falou mais, porque logo Saulo respondeu, disse: quem és, Senhor? Ele pergunta quem é, mas ele já chama de Senhor. Você vê que ele reconhece que é uma voz sobrenatural, que aquela luz é uma luz literalmente sobrenatural, que ele nunca havia contemplado. E aí Jesus disse para ele, Jesus disse assim a ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Será que Jesus está falando com isso? Bom, ele não perseguia implacavelmente os cristãos? Ele agora, tendo esse encontro, a realidade, a verdade entrou no coração dele. Ele agora sabe que é verdade. É diferente, queridos. É totalmente diferente de qualquer outra coisa. Jesus não é religião. Jesus é o verbo, a palavra de Deus que se encarnou. Mas para compreender, embora sejam coisas muito simples, é necessário abrir o coração. É como você para imaginar uma vida, um ser humano, que vem de uma sementinha invisível de um pai e uma mãe. Então, quando uma pessoa recebe a palavra de Deus no seu coração, ela é gerada por Deus. Ela começa a entender quem é Deus, os porquês, as suas possibilidades. E tudo isso está na palavra, na Bíblia Sagrada. Mas, querido, se não abrir o coração para receber como verdadeiramente sendo Deus falando, não muda nada. E Saulo não, ele teve um encontro com Jesus. Daí, ele fica cego completamente. Ele perdeu a visão naquela hora, porque a luz que se mostrou foi forte demais e foi um choque contra o coração dele, que era muito duro contra Jesus. E aí você vê que Jesus tomou as dores do seu povo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Por quê? Queridos, ninguém tem poder de entrar dentro de um coração e saber o que está acontecendo ali dentro. Mas Deus sim. E esse é Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Então hoje, em espírito, o próprio Senhor Jesus vai lá dentro de um coração. Ele sabe quando o coração é contrário, quando está aberto. E aí? Aí quando Jesus disse a ele: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, Jesus estava dizendo a ele o seguinte: você não tem noção, Saulo, do que é você se levantar contra Deus, contra o céu. Jesus é o Filho de Deus e se fez homem. É interessante que quase todo mundo sabe disso. Mas abrir o coração para receber e com simplicidade aceitar o que Jesus fala, o que Ele manda, aí é outra conversa, né?
Porque é muito fácil bater no peito e dizer sou cristão, sou evangélico, sou isso, sou aquilo. O negócio é a necessidade, é o coração aberto para ouvir a palavra de Deus cristalina e compreendê-la com simplicidade como ela é, o que ela diz, o que Deus fala. Sem floreado, tá? Sem artimanha, sem o que está escrito. Quem está de fora não consegue entender. E aí critica. E persegue. Mas que direito tem? Vamos lá. Esse Saulo, ele tem um encontro tão real, tão forte, tão cristalino, tão pessoal, ou seja, Jesus se mostrou a ele. Agora é com ele. O que uma pessoa faz, queridos, quando encontra um tesouro? Vamos a um exemplo. Alguma coisa que havia perdido um valor imenso. Reencontrou aquilo. O pecado de Adão fez o ser humano perder a comunhão com Deus, o maior tesouro. Quando alguém encontra Jesus, entende. Então encontra esse tesouro. A pessoa tem paz no coração. Paz. Se ela realmente alimentar a sua fé, seguir a Jesus, vai ter alegria. Vai saber passar até por momentos de deserto, momentos difíceis. Não existem momentos difíceis para quem é de Jesus. Quem te disse? Jesus disse aos apóstolos, preparando-os para a sua partida: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória é certa, porque Jesus entra na sua batalha. O Saulo, ele teve um encontro com Jesus sincero, real e verdadeiro. Jesus entrou, ele colocou, deixou Jesus entrar no seu coração, na sua consciência. Ele agora não só crê em Deus, ele agora ouve a palavra de Deus. Esse é o grande segredo. Então ele agora vai começar a andar com Jesus. Ele agora vai praticar o que os cristãos que ele perseguia praticavam. A fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Limpar o coração. E aí, cultuar a Deus. Bom, enfim. E aí? Então nós vamos contemplar de agora em diante o crescimento desse moço chamado Saulo. Aqui no Senhor Deus vai chamar de Paulo. O grande apóstolo Paulo. Graças a Deus. Deus seja louvado. Muito bem, queridos. E agora nós vamos ao momento da oração. Vamos ganhar tempo, vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, estamos diante do Teu Santo Espírito. Pai, Senhor, agradecemos, graças te damos porque o Senhor enviou Jesus a este mundo, o Teu único Filho, o Teu amado Filho, que nos trouxe salvação, a salvação eterna e os grandes ensinamentos. Senhor, nós agradecemos. Mas há quem esteja, Senhor, neste momento muito angustiado, alguém ferido, ferida, amargurado. Vem agora, Senhor, ajuda essa vida. Esse meu companheiro de fé, essa companheira de fé, esses amigos, companheiros de fé, Pai, que ouvem a Tua palavra, palavra viva,
crendo na presença do teu Santo Espírito. Dá o conforto ao coração. Derrama do teu poder. Ajuda, Senhor, agora. Ajuda a arrancar as raízes da amargura, da tristeza. O Senhor é poderoso para despedaçar o jugo, as cadeias da depressão. Tomando pelas mãos, como o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus soberano, Santo Espírito de Deus. Pai, tira essa vida do sofrimento. Arranca essas dores da alma. Como o Senhor é poderoso para curar o próprio corpo, para dar saúde, como Jesus que andou neste mundo. Sim, o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Vem com a tua paz. Toma nas tuas mãos. Entregamos em teu altar, em tuas poderosas mãos. E agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Fique na paz do Senhor Jesus. O meu abraço, muita paz no seu coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.